Olá pessoal, estou aqui novamente com vocês, né? Nesse nosso assunto chamado geometria analítica. Nós já vimos muita coisa de geometria analítica e a gente se aprofundou mais na reta, equação geral, equação reduzida de uma reta. Então veja bem, eu quero mostrar na aula de hoje, aula 8, eu quero mostrar para vocês posições relativas de duas retas, ok? Duas retas. Eu quero saber, através de duas retas, quando que as duas retas são paralelas, são coincidentes, são concorrentes, são perpendiculares. Como assim, professor? Pois é, a gente vai ver. Porque às vezes as retas, elas obedecem a um desses casos que eu falei para vocês. É importante a gente absorver esse detalhe, tá bom? Agora olha para cá. Equação reduzida. Eu já falei para vocês que a cara de uma equação reduzida é essa aqui, ó. Y igual a mx mais n. Não foi isso? Eu falei com vocês. Falei para vocês que o m, esse m, que é o número, que é o coeficiente que a gente fala, número, coeficiente, que está antes da letra, esse número é chamado de coeficiente angular. Falei que aquele que não está perto de letra, aquele que não depende de letra, é chamado de coeficiente, é um número, coeficiente linear. Falei também para vocês da importância do coeficiente angular, porque o coeficiente angular ele está relacionado com ângulo, por isso que é angular, com a inclinação da reta. Inclinação da reta, tá bom? Aqui embaixo, gente, eu criei duas retas, já que o assunto tem a ver com duas retas, eu coloquei dois modos geral de duas retas. Ó. Dados, duas retas. Tá aqui, ó. Aí eu chamei reta R, de rato. Y igual mx mais n. Aqui, ó, mx mais n. Só que como é R, eu coloquei um Rzinho e um Rzinho. Por que isso eu colocou? Porque eu criei uma outra reta S. S de sapato. Y igual a mx mais ns. Eu coloquei um S para dizer que faz parte da reta S. Se eu não entendi. Tá, tudo bem. Vamos ver aqui a primeira posição. Quando que duas retas são coincidentes? Quando é que duas retas coincidem uma em cima da outra? Está aqui uma, aí coincide a outra. Está em cima exatamente em cima. Quando é que duas retas são coincidentes? É bem simples, bem fácil esse caso. Bem simples mesmo, tá? São coincidentes quando os coeficientes de uma é igual à outra, os coeficientes angulares de uma é igual ao coeficiente angular da outra, e o coeficiente linear de uma é igual ao coeficiente linear da outra. Olha aqui, eu vou criar uma reta R. Vou criar uma reta, tá aqui, ó. Y igual a 2x menos 1. Criei uma equação reduzida, tá? Que essa equação aqui dessa reta é a reta eu chamei de R. Por quê? Porque eu vou ter que criar uma outra, já que são duas. Vou criar uma outra, vou chamar de S. Tá? S, lá vai. Y, né? Tem que ter o Y. Agora, veja bem, para que sejam coincidentes, para que uma fique em cima da outra, para que essa fique em cima dessa, ou vice-versa, tem que ser isso. Ó. Que número é esse? 2x? 2x. Menos 1. Pronto. Professor, a reta R é exatamente igual à reta S, professor. Tem que ser mesmo. Se as duas são iguais, exatamente iguais, então elas são o quê? Coincidentes. Bem simples, né? Vamos para cá. Essa aqui eu quero chamar a atenção de vocês, do paralela, porque essa é muito explorada. Essa já caiu algumas vezes no Enem, eles exploram muito. Tá? Quando que duas retas são o quê? Paralelas. Quando que duas retas são paralelas? Primeiro, retas paralelas são retas que nunca se encontram, nunca se cruzam, tá? Assim é que a gente faz, ó. Duas retas paralelas não se encontram, não se cruzam. Tudo bem? Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por exemplo, essa reta aqui, ó, essa que você está vendo aqui de preto, junto com essa que eu fiz de preto aqui, essa reta, essas duas retas aqui são retas paralelas. Elas não se encontram, tá? Essa aqui, ó, do quadro, assim como essa aqui, ó, do quadro,
essa e essa são retas paralelas. Elas não se encontram. Colocando lá no contexto, colocando na praticidade, aí na Castelo Branco, aí perto da casa de você, da Travessa Castelo Branco, ela é paralela com a Travessa 14 de Abril, ela não se encontra. Tudo bem? Mas eu quero chamar a atenção de vocês no detalhe. Assim como essa e essa, que são paralelas, assim como essa e essa, que são paralelas também, não são esse tipo de paralelismo que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar de retas inclinadas, retas inclinadas. Essa aqui é vertical, assim como essa é vertical. Essa é horizontal, essa também é horizontal. Mas não são isso que eu quero mostrar. Porque eu estou falando para vocês de retas inclinadas. Por que retas inclinadas? Porque retas inclinadas, elas obedecem a essa cara aqui. Tá? Elas obedecem essa cara. Não é o caso dessa aqui, que essa aqui é vertical. É como se essa aqui fosse paralela ao Y. Então não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar para vocês, aliás, eu estou mostrando para vocês retas inclinadas, tá? Porque essas retas inclinadas, ela obedece a essa cara. Então olha aqui. Duas são paralelas. Quando é que duas são paralelas? Quando o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Professor, é igualzinho da coincidente. É igualzinho. Só que o que difere daqui para cá é que os coeficientes lineares são diferentes. Aqui não, são iguais. Então, eu vou criar aqui para você ver. Reta R. Fala aí um número aí. Tu aí que está aí na frente, a GL. Fala um número. O quê? 5? Tá. 5x. Pronto. 5x. Menos 1, por exemplo. Tá aí. Eu criei uma reta R. Tá bom? Meu amigo Nauber, tá tudo bem, meu filho? Olha para cá. Vou criar uma reta ES paralela a essa reta R. Tudo bem? Como é? Lá vai. Y, tem que ter o Y. Que número é esse? É 5? Aqui tem que ser 5 também. 5x. Professor, tem que ser igual os dois. Tem que ser igual. Tem que ser iguais, melhor dizendo, os dois. Os dois coeficientes angulares. Está aqui, ó, pela condição. Agora, esse é menos 1, não posso botar menos 1 aqui. Eu não posso colocar menos 1. Deu para entender aí? Não posso colocar menos 1. Eu tenho que colocar qualquer número. Então, por exemplo, mais 10. Pronto. Essa reta R, eu garanto para vocês que é paralela à reta S. Por quê? Porque obedeceu essa condição aqui, ó. Esse 5, que é o coeficiente angular, é igual a esse aqui, que também é o coeficiente angular dessa. Lembrando, gente, que eu falei para vocês que o coeficiente angular não tem a ver com a inclinação, não tem a ver com o ângulo. Então, se a reta R é essa aqui, ó, a reta S, a inclinação dela, o ângulo, gente, tem que ser igual. Porque o coeficiente angular de uma é igual ao coeficiente angular da outra. Então, a angulação tem que ser a mesma, tá bom? Então, para ser paralela, basta que esses dois aqui, ó, os coeficientes angulares, sejam o quê? Iguais. E os coeficientes lineares, o que, minha amiga Joelma, tem que ser o quê? Diferente, não pode ser igual, tá? Olha para cá. Quando é que duas retas são concorrentes, professor? Quando é que são concorrentes? Aliás, professor, o que é concorrente? O que são concorrentes? É assim. Tá aqui, ó. Uma reta R inclinada, tá dando para ver? Inclinada. E a outra também é inclinada. Só que elas estão concorrendo, por isso que é concorrente. Elas concorrem a um ponto comum aqui, ó. É diferente dessa aqui. Aqui não concorre a nada, aqui nem tem ponto em comum. Aqui as concorrentes, elas se cruzam. Elas se encontram em um único ponto. Por isso quer dizer concorrente. Quando é que duas retas são concorrentes? Basta que os coeficientes angulares sejam diferentes. Lógico, basta que as angulações sejam diferentes, tá bom? Então, vou criar aqui uma, ó. R, tá? Igual 6x, estou criando aqui. Estou criando um número aqui, mais 8. E a reta S, eu vou criar aqui um outro número, ó. Criar aqui, ó. Menos 2x menos 5. Pronto. Aí, ó, você pode observar que os coeficientes são totalmente diferentes, tá? Se acontecer isso, que é diferente daqui, aqui eles são iguais, ó. Aqui eles são iguais. Aqui são diferentes, tá? Se forem diferentes, as duas retas, reta R e a reta S, elas se
encontro elas se cruzam, por isso que elas concorrem ao mesmo ponto, ok? E por fim, eu quero mostrar para vocês o caso particular das concorrentes, que são chamadas perpendiculares. Também eu preciso que você entenda bastante, se concentre aqui nas perpendiculares. O que eles exploram muito mais, gente, é essa aqui, a paralela, e as perpendiculares, tá bom? Quando é que duas retas são perpendiculares? Bom, quando o coeficiente angular de uma é igual a menos o inverso. A gente fala inverso. O inverso da outra. É que o professor não entendi. Então, olha aqui. Por exemplo, se o coeficiente angular de uma é 2, se de uma reta é 2, a da outra, para ser perpendicular, tem que ser assim, ó. Tem que inverter. Fica 1 sobre 2. Tem que inverter. 2, na verdade aqui tem 1, 2, e mais só que tem que botar menos. Ó, uma é o inverso da outra, só para o sinal trocado. Tipo assim, o oposto. Não, professor, não entendi. Olha para cá então. Olha aqui. Menos 3, uma. A outra tem que inverter. Aqui é 3, né? Inverte. 1 sobre 3. Tem que ser uma o inverso da outra. E eu não poderia colocar menos aqui. Não pode ser menos, porque o menos já está aqui, ó. Uma é mais e a outra é negativa. Ou vice-versa. Uma é menos e a outra é positiva. Não pode ser dois sinais iguais. Não, professor, mais uma. Olha para cá. Se uma é 2/5, vamos inverter. A outra tem que ser 5/2. 2/5, qual é o inverso da outra? 5/2. Só que uma tem que ser negativa. Pode ser aqui e aqui positivo. Ou pode ser aqui e aqui, no caso, positivo. Não pode ser menos e menos. E não pode ser assim, mais e mais. Não pode. Então, vou criar aqui uma para você entender. Ó. Tá aqui. Reta R. Ó, y igual 2x menos 1. Criei. Vou criar uma outra que seja perpendicular a essa, tá? Lá vai. Reta S. Y igual. Eu vou logo botar o menos. Concorda, gente? Porque isso aqui é mais, tem que ter o menos, ó. Tem que ter o menos. Aqui, não esqueça que tem 1, tá? Não esqueça. Então, eu vou ter que inverter, ó. Invertir, coloco o x. Aqui, tanto faz, eu vou colocar um número qualquer, não está em questão. O que está em questão é aqui, ó. 2 é o coeficiente angular. O 2, aqui tem que ser menos, ó, e eu tenho que inverter. Professor, se aqui fosse 2/3, se fosse 2/3 aí, tinha que ser menos aqui, e eu tinha que inverter aqui, gente, ó. É 2/3, aqui tem que ser 3 sobre 2. Deu para entender? Professor, se aqui fosse menos e aqui fosse 2/5, se fosse isso, se fosse menos 2/5, eu tenho que inverter, bota 5 sobre 2 e não coloco mais menos aqui. Não vou colocar menos aqui porque já está o menos aqui. Vocês estão entendendo? Então, quando que duas retas são perpendiculares? É quando uma é inverso da outra, que a gente diz só com sinal trocado, ou seja, o oposto. Aí, as retas ficarão assim, gente, ó. Uma para cá, outra para cá, porque eu falei que é um caso particular dos concorrentes, elas vão concorrer, só que perpendicular quer dizer 90 graus aqui, ó. Bem aqui, ó. Elas vão formar, as duas retas entre si, vão formar um ângulo de 90 graus. Vai ser 90 graus aqui, ó. Tipo assim, ó. Uma aqui e a outra assim. Vai ter que ser 90 graus. Por isso quer dizer perpendicular. Deu para entender, gente? Até mais, gente.